Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar de medição de resistência em resistores. Para essa aula de hoje, teremos os seguintes objetivos: apresentação da metodologia para medição de resistência em resistores isolados, apresentação da metodologia para medição de dois ou mais resistores, apresentação da lei de Ohm e de suas aplicações e, por fim, um exemplo de cálculo para aplicação prática da lei de Ohm. Legal. Então, começando aí a falar sobre medição de resistência elétrica, nós temos o seguinte. O instrumento que mede a resistência elétrica de um dispositivo ou circuito é o ohmímetro. Tá? Ohmímetro vem da grandeza física de resistência, que é dada em ohms, tá? Por isso do nome ohmímetro. O aparelho ele deve ser conectado em paralelo à resistência a ser medida, conforme ilustrado na figura ao lado. Então temos aqui o circuito para medição de resistência, e tem uma fonte, uma chave, a resistência e o ohmímetro. O componente sobre medição não poderá em hipótese alguma estar energizado, a fim de evitar danos ao instrumento. Note que nessa figura a fonte está desconectada no resistor. Tá? Então a fonte estar desconectada no resistor significa que o circuito está aberto. Tá? Então essa chave está aberta, não passa corrente elétrica, então o circuito está desenergizado. Nesse caso, eu poderia medir tranquilamente a resistência elétrica desse resistor, porque não tem corrente elétrica circulando. Falar agora da medição com dois resistores conectados. Mesmo com o circuito desenergizado, deve-se tomar cuidado de verificar se não existem outros componentes conectados ao resistor sob medição. No caso da figura ao lado, o ohmímetro está indicando a leitura das duas resistências em paralelo, e não apenas de R2, ao qual está conectado. Então perceba, aqui eu conectei o ohmímetro em R2, tá? Só que eu tenho do ponto A para o ponto B uma resistência R1 também conectada, tá? O mesmo ponto. No ponto A tem R1 e tem R2. No ponto B também tem R1 e R2. Então nós temos uma conexão em paralelo. E quando eu medir essa resistência R2, na realidade eu estou medindo a associação de R1 com o R2 e não apenas R2. Caso se queira medir apenas a resistência R2, ela deverá estar desconectada dos demais componentes, como ilustrado na próxima figura. Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu peguei aqui a parte de baixo e desconectei. Tá? Então nesse momento eu conecto os dois terminais do ohmímetro apenas a R2. Tá? Então o primeiro terminal ainda tem o contato com R1, mas o segundo não. Então eu estaria medindo apenas o R2. Tá? É assim que acaba ocorrendo a medição de resistência, quando eu quero medir uma resistência apenas, independente de outras resistências que estejam conectadas. Tá? Eu tenho que fazer a desconexão do circuito. Legal. Falando agora sobre a lei de Ohm, temos que em 1826, o físico alemão George Simon Ohm, que foi inclusive citada na nossa primeira aula, né, realizou vários experimentos para verificar a relação entre tensão, corrente e resistência elétrica nos resistores. Em uma das experiências, ele tirou a tensão V aplicada em um condutor e anotou a corrente I que circulava. Traçando o gráfico V versus I, notou que, para alguns materiais, o resultado era uma reta. Nesse caso, o ângulo alfa entre a reta e o eixo horizontal é constante e, portanto, vale o mesmo para o seu coeficiente angular tangente de alfa. Tá? Então, graficamente, nós teríamos aqui tensão no eixo vertical, corrente no eixo horizontal, e a resposta do experimento de George Simon 1 foi essa reta aqui. Tá? Então, essa reta demonstra que existe um ângulo alfa, tá? Entre a reta e o eixo horizontal, que ele é constante.
é um ângulo fixo. Portanto, se eu realizar a tangente, a aplicação aqui de uma operação trigonométrica, que seria a tangente, chegamos no valor da resistência, tá? Então, a tangente, por definição, é a altura, tá, desse triângulo retângulo, dividido aqui pelo comprimento, né, o cateto oposto sobre cateto adjacente, lá da trigonometria. E essa altura seria a tensão e o comprimento seria a corrente, tá? Então, se essa é a definição, né, variação de tensão por variação de corrente, eu tenho que a tensão do primeiro ponto dividido pela corrente desse primeiro ponto, né, esse ponto aqui da corrente, esse ponto da tensão, dá um ponto na reta. Depois tem um outro ponto aqui, ó, ponto 2 para a corrente, vem aqui na reta, tem um ponto 2 para tensão. Tem um ponto 3 aqui para tensão, né? Um ponto 3 para corrente. Então, vem aqui e tem um outro ponto. Só que esses pontos, eles apresentam aí uma inclinação alfa, que é constante, tá? Então, aplicando a definição da trigonometria, tangente do ângulo alfa é basicamente variação da tensão por variação de corrente. Como nós temos um parâmetro que é constante, não vai variar, né? Para cada valor de tensão aplicado eu tenho uma corrente que é proporcional, nós temos aí uma constante, e essa constante é o valor da resistência elétrica, tá? Então, de forma prática, de forma empírica, foi realizado testes práticos por George Simon I, e ele chegou aí nessa relação direta entre tensão e corrente, tá? O quociente entre tensão e corrente, que é constante para cada valor da tensão, denomina-se resistência ômica, como vimos anteriormente. E a tabela ao lado indica os diferentes valores para a corrente, à medida que a tensão varia. O gráfico mostra que a razão entre os valores da tensão e da corrente é constante. Essa constante é a resistência ômica do corpo de prova. Então, aqui nós temos mais ponto a ponto, né? Então, o V1, ó, conforme eu comentei no slide anterior, eu tenho um I1, né? Posso colocar isso em uma tabela. V2 tem um I2, Vn tem um In. Assim eu consigo colocar isso numa tabela, e se tivermos aí uma tabela dentro, por exemplo, de um Excel da vida, uma planilha, a gente consegue traçar esse gráfico, tá? Traçar aqui essa curva, uma reta, e temos um ângulo que é constante. A tangente desse ângulo seria a resistência. Para medir, na prática, né, esses parâmetros, foi utilizado ali, no caso, um voltímetro para verificar a tensão, tá? E um amperímetro. Aqui, no caso, seria um amperímetro, tá? Não é o voltímetro, não. Seria o amperímetro colocado em série. E para cada valor aqui de tensão, nós teríamos uma corrente a ser registrada aqui no amperímetro, tá? Não é o voltímetro. Então, a corrente passaria aqui pelo amperímetro, iria indicar um valor de corrente, né? Que é justamente dado pela limitação dessa resistência. Quanto maior o valor dessa resistência, menor seria a corrente aqui indicada, tá? Isso vai ficar claro aqui no enunciado da lei de Ohm. Pode-se, então, aí, definir, né, enunciar a lei de Ohm como o seguinte: ó. A corrente que flui por um resistor é proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional ao valor de sua resistência. Tá? Então, a corrente, ela tem uma relação inversa com a resistência, tá? Mas a tensão, ela é proporcional a essa corrente. Então, se eu aumentar a tensão e mantiver a mesma resistência, eu aumento a corrente. Agora, se eu mantiver a tensão constante e aumentar a resistência, eu diminuo a corrente, tá? Por isso que é inverso. Se eu aumentar uma, eu diminuo a outra. Diretamente é quando eu aumento uma e também aumenta a outra, tá? Então, é assim que a gente analisa. Voltando à analogia agora com o sistema hidráulico, sabe-se que quanto maior a diferença de pressão entre as extremidades de um tubo com água, maior a vazão.
tá? Maior a vazão de água. No caso da eletricidade, quanto maior a tensão entre os terminais de um condutor, maior a corrente que atravessa, tá? Então, se eu tenho muita tensão para uma mesma resistência, eu tenho bastante corrente. Se eu tenho pouca tensão para a mesma resistência, eu tenho pouca corrente, tá? Isso é importante de se entender, por quê? Porque o resistor, ele é um componente, né? Um componente fixo, por exemplo, 220 ohms, uma resistência fixa. Então, o que vai fazer a corrente aumentar ou diminuir é a tensão que eu aplico. Se eu aplico 10 volts, eu tenho uma corrente. Se eu aplico 20 volts, eu tenho o dobro da corrente, tá? Então, isso daí ocorre, a lei de Ohm traz exatamente isso para nós, né? Essa relação diretamente proporcional da tensão com a corrente e inversamente proporcional da resistência. Por quê? Se eu aplico 10 volts em uma determinada resistência e tenho, por exemplo, 1 ampere de corrente, se eu dobrar o valor da resistência e aplicar os mesmos 10 volts, eu vou ter metade do valor daquela corrente, tá? Então, nós conseguimos ver as duas variáveis aí se movendo, né? Tanto a tensão quanto a resistência. Se eu tiver um trim-pot ou um potenciômetro, eu posso variar a resistência e para o mesmo valor de tensão eu tenho uma variação da corrente. Agora, se eu tiver uma resistência fixa, constante, eu posso variar a tensão que eu tenho uma variação também da corrente. Agora, se eu aumento a tensão, eu aumento a corrente. Porém, se eu aumentar a resistência, eu diminuo a corrente. Tensão é diretamente proporcional e resistência é inversamente proporcional à corrente. Legal. Para fechar, então, eu trago aqui um exemplo da aplicação de lei de Ohm, um exemplo bem simples, tá? Para que vocês consigam entender. O exemplo é o seguinte, ó. Qual a resistência elétrica de um resistor que, quando submetido a uma tensão de 9 volts, é percorrido por uma corrente de 2 miliamperes? Legal. Solução para isso. Já sabemos, né, que 1 milha equivale a 10 elevado a menos 3. Portanto, 2 milha, que é dado aqui no enunciado, equivale a 2 vezes 10 a menos 3. E, portanto, se eu aplicar a lei de Ohm, que é resistência igual a tensão sobre corrente, teremos 9, que é o valor da tensão, 9 volts, dividido pela corrente, que é 2 miliamperes, né? Portanto, 2 vezes 10 a menos 3. 9 dividido por 2, 4,5. Né? Se eu fizer o inverso aqui do milli, né, que é 1 dividido por 10 a menos 3, dá o quilo, que é 10 elevado à terceira. Então, 10 elevado à terceira é quilo. Então, ficaria 4,5 quiloohms. Tá? 4,5 quiloohms é difícil encontrar, né, comercialmente. Não tem um valor comercial em cima dos 4,5. Pode-se encontrar 4,3 ou 4,7. Né? E ainda a gente pode aplicar aquele conceito, né, que foi passado anteriormente. Às vezes você na prática, você fala, me vê um resistor de 4,3 quiloohms. A pessoa não entende. 4,3? Né? Agora, se você falar 4K3 ohms, daí a pessoa entende. 4K3, tá beleza. Então, existe aquela forma de representação comercial. E existe também uma tabela de valores comerciais de resistores que eu passarei aí para vocês também em um segundo momento, para que vocês tenham esse conhecimento, tá? Então, para a aula de hoje é isso, turma. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez, espero que tenha ficado clara aí as minhas explicações. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer, entre em contato comigo pelo Teams ou deixe mensagem no próprio YouTube, né, na área ali de comentários, que eu vou responder a todos assim que eu receber a notificação. Prontamente responderei a pergunta de todos, tá? Então é isso, agradeço mais uma vez a atenção de todos, desejo bons estudos e até a próxima.